iniciando, então, a nossa reflexão do livro, no capítulo 1, que fala sobre a doutrina social da igreja, a gente tem uma atividade prática, eu vou passar ela para vocês, é muito interessante, porque é como se fosse um manual de instruções sobre economia e finanças na perspectiva católica. Como é que a gente faz essa aplicação? Tá? Porque os temas que a gente vai discutir no livro, como Augusto trouxe, que já vem desse documento, eles são complexos, às vezes a gente fica meio confuso em como encontrar soluções. Mas a gente tem, dentro desses princípios da igreja, orientações muito claras e diretas. E aqui ele traz uma atividade muito interessante para a gente pensar nisso, tá? Olha, uma maneira de saber como entender a doutrina social da igreja e a sua aplicação é pensar-se como um pai ou uma mãe de uma família numerosa. Então, pense que você tem muitos filhos, tá? E nessa situação, a gente tem 4 princípios importantes, que são os princípios da doutrina social da igreja, tá? O primeiro é o princípio da igualdade e humildade. O que diz aqui no livro? Todos os seus filhos são iguais para você. Nenhum é mais importante do que o outro. E todos devem ter as mesmas oportunidades na vida. Você deseja que cada um dos seus filhos seja o melhor que ele pode ser e se desenvolva de todas as dimensões, tá? Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse é o primeiro princípio. 2, é o princípio da dignidade. Você deseja que seus filhos tenham empregos gratificantes, com salários adequados, condições de trabalho seguras e que o pagamento desse trabalho seja suficiente para dar dignidade para ele e para sua família. E que também tenha tempo livre para ter as suas necessidades satisfeitas. 3, a gente tem o seguinte tópico: você deseja que seus filhos ganhem dinheiro bastante para que possam comprar bens e serviços que tornem sua vida melhor e também mais plena. Além disso, você deseja que eles tenham a sua própria casa, quem não quer, né? E sejam recompensados de acordo com o valor que eles queriam na sociedade. E 4, você deseja que seus filhos respeitem a casa deles, o ambiente que vivem, para que os outros filhos que ainda não nasceram, ainda vão vir, tenham iguais oportunidades de viver, crescer e prosperar no mesmo local, com os mesmos recursos disponíveis. Com base nesses 4 princípios, você pode enquadrar suas respostas da igreja a questões sociais de hoje, como, por exemplo, a imigração, a propriedade privada, os tipos de governo, as desigualdades globais, as mudanças climáticas e tantos outros problemas que a gente tem para enfrentar, né? E aí, gente, o material deste caderno, ele é rico no sentido que traz para nós muitos dados importantes sobre a economia. Vamos falar principalmente aqui sobre as desigualdades, né? Ele vai nos dizendo que, apesar de, com o passar dos anos, a desigualdade ela ter diminuído de forma geral, quando a gente analisa a diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, ela cresceu, tá? Então, de maneira geral, a gente está menos desigual comparado com outras épocas, porém, existe essa desigualdade entre países e dentro de países também cresceu a desigualdade entre as pessoas que têm uma renda maior e uma renda menor, né? Então, a gente tem aqui, e o documento nos fala muito sobre isso, né? A gente precisa de práticas sustentáveis para que a gente possa fazer com que este progresso, essa riqueza, ela chegue a todas as pessoas, tá? Principalmente a quem produz essa riqueza, tá? E aí vai entrar vários tópicos, né? A expectativa de vida, índice de desenvolvimento humano, escolaridade, tudo que impacta num desempenho social e econômico mais positivo de um país, o que é analisado, né? Então, aqui ele traz uma coisa muito interessante, é dolorido, mas é a realidade. Uma menina que nasce no Níger, por exemplo, terá muito menos oportunidade de crescer e se desenvolver em comparação a uma menina que nasceu na Austrália. Ela também viverá em um ambiente que está sendo constantemente degradado pelas operações econômicas no seu país. Nós podemos pegar também os países em guerra atualmente, né? Quais são as condições que esses países oferecem para as suas crianças? Né? Então, a gente tem na Gaudium Expex a posição da igreja sobre a desigualdade e o funcionamento da economia e das finanças. É sobre isso que trata o capítulo 2 do nosso caderno, né? E a gente também tem um elemento da tecnologia aqui que aparece, tá? Porque existem empresas, qual é a função dessas empresas, qual é a função delas na sociedade, como que elas podem contribuir para que a gente tenha um mundo mais humano
e a vida no centro, tá? A dignidade da pessoa humana, a sua vocação integral e o bem de toda a sociedade. Isso é o que a gente tem que buscar, tá? Então, as políticas econômicas, as finanças, ou seja, o dinheiro, os recursos financeiros e também tecnológicos, eles não são meios exclusivos para sua própria finalidade. Então, eles precisam estar disponíveis para que a gente tenha o acesso das pessoas, principalmente dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e precisam desses recursos para superar os problemas que são muito mais intensos do que os países já desenvolvidos, né? Então, a gente precisa de riqueza, vamos aqui, quando a gente fala riqueza, a gente pensa em produção, em oportunidade de emprego, tá? Em renda, para que a gente possa cuidar melhor da gente, das nossas famílias, e também para a gente ter mais tempo para dedicar para questões de saúde, questões sociais, questões de lazer e questões espirituais. Isso é o que o documento nos fala, tá? Então, assim, o progresso da tecnologia também é importante e é fundamental para que a nossa vida seja melhor. Porém, o que nós vivemos hoje é uma concentração dessa tecnologia nos países desenvolvidos, que fazem com que as desigualdades aumentem ainda mais, porque para os países em desenvolvimento alcançarem essa tecnologia, eles precisam, por exemplo, vender muito mais produtos de baixo valor, como alimentos, commodities, por exemplo. Então, a tecnologia que aparentemente viria para diminuir essas desigualdades se encontra no momento potencializando e aumentando ainda mais a diferença entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? O livro até diz para quem são a tecnologia e as produções, né? A tecnologia aplicada a questões energéticas, a agricultura, a água, o saneamento, tá? Então, a gente tem muitas barreiras para vencer, e principalmente os países subdesenvolvidos, para a gente alcançar o que a gente chama aqui de um progresso integral, tá certo? Então, a humanidade, ela não existe para aproveitar a economia e as finanças, mas é ao contrário, tá certo? Tudo, as tecnologias, as estruturas, o comércio internacional deveria beneficiar toda a humanidade, tá? O livro também vai trazer aqui uma discussão sobre os tipos de modelos econômicos, né? Então, a gente tem aqui tanto uma crítica ao liberalismo que a gente vive hoje, que potencializa as desigualdades, mas também não é um caminho extremo ao contrário, né? De um comunismo que já foi vivenciado, tá certo? Então, como que a gente encontra um equilíbrio nesse meio do caminho? Porque nenhum nem o outro, tanto um regime como o outro, acaba criando lobbies, grupos de pessoas que são beneficiadas em detrimento de outras, tá? Então, o livro também vai nos trazer essas respostas, tá? E a eliminação dessas desigualdades é uma responsabilidade de todos, mas principalmente para aqueles países que dispõem de mais recursos para fazer isso, porque recursos nós temos. O problema é que esses recursos estão concentrados, tá? Tanto a tecnologia como, enfim, os recursos financeiros, tá? Então, tem 4 palavras-chave no final que a gente usa aqui para fazer esse resgate. O desenvolvimento econômico e financeiro não existe como um fim em si mesmo, como eu já falei, mas como um meio para toda a humanidade viver segundo a vontade de Deus. 2. Governos, corporações e indivíduos são responsáveis por erradicar injustiças e desigualdades de todos os tipos, quer sejam dentro de um país ou de uma comunidade, tá? Todas as pessoas têm o direito de se beneficiar do progresso tecnológico, das melhorias da eficiência da produção, e todos os trabalhadores devem ser tratados de forma a permitir que vivam com dignidade e provam adequadamente para suas famílias, né? O tópico do trabalho vai aparecer um pouco mais agora no capítulo 3, mas é a importância do trabalho e da renda digna para todos, tá? Sobre essa questão de compartilhamento que você diz, é legal porque ele traz o princípio da destinação universal dos bens, que é abordado no número 69 da Gaudium et Spes, que é muito lindo. Muita gente pensa, mas como assim, né? Destinação universal dos bens. Sim, Deus criou a Terra com tudo o que ela contém, para o uso de todos os homens e povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equidade, sob as regras da justiça inseparável da caridade. Sejam quais forem as formas de propriedade adaptadas às legítimas instituições dos povos, segundo
circunstâncias diversas e mutáveis. Deve-se atender sempre a esta destinação universal dos bens. Olha só que lindo. Além disso, compete a todos o direito de ter uma parte dos bens suficientes para si e suas famílias. Assim, pensaram os doutores e padres da igreja, ensinando que os homens estão obrigados a socorrer os pobres, e, na verdade, não somente com o que lhes é supérfluo. Vai dizer alguns dos padres da igreja, São João Crisóstomo, que o que tens no teu armário, no guarda-roupa de excedente, não é seu, é do pobre. E quando você dá a ele, você não está fazendo um ato de caridade, mas um ato de justiça. E aqui esse número da Gaudium et Spes, ele é fundamentado em São Tomás de Aquino, Papa Leão XIII, Papa Pio XII, Basílio Magno, Agostinho, Gregório Magno, São Boaventura, Alberto Magno, ou seja, toda uma tradição da igreja que fundamenta essa questão da destinação universal dos bens, que está conectado com a opção preferencial pelos pobres, porque se alguns grupos dominam o monopólio, obviamente muita gente vai ter menos. Então, se poucos têm muito, muitos têm pouco e quase nada. E vai dizer ainda o documento, número 69, alimenta quem está morrendo de fome, porque se não o nutristes, mata-o. Olha só que forte. Então, a fome, como diz o Papa Bento XVI, não é uma falta de recursos, de alimento, mas é falta de vontade econômica, de distribuição de riqueza e renda, de questões políticas. E isso é justamente o tópico da justiça no uso dos bens, que o Augusto falou agora. Eu vou dar uma enfatizada em alguns tópicos principais do capítulo 3. Como eu falei, tem as questões do trabalho, dos sindicatos, da renda justa para todos, a justiça no uso dos bens, que é bem importante. E aí, para finalizar, vou falar dessa parte dos investimentos, que tem relação com a parte de educação financeira e a economia ética. Por que devemos investir? Então, nós temos aqui uma indicação muito importante. Investimos por dois motivos. Um, para dar dinheiro a empresas que vão criar valor, ou seja, criar produtos e serviços que vão melhorar a vida de todos. E dois, para melhorar o bem comum, criando riqueza e tecnologia para que as rendas aumentem, ou seja, planejamento financeiro, né, gente? Então, no entanto, há outras razões menos boas para se investir. Mais especulação nos mercados financeiros, né, uma coisa que é indicada, investimentos que vão aplicar esse dinheiro em empresas que vão contra os valores, armamento, a destruição ambiental, outras coisas, acaba ferindo os outros princípios que a gente tem aqui. Então, a Igreja Católica defende que se deve investir apenas para melhorar a vida da humanidade. Qualquer outra razão para isso não é válida. Isso significa que não é moralmente apropriado investir em ações pecaminosas, como Augusto citou, né, o pecado social, como em fabricantes de armas, empresas que exploram trabalhadores naquelas sem cuidado com o meio ambiente, tá? O texto também vai trazer para a gente um tópico da sustentabilidade das mudanças climáticas e das moedas e do mercado de câmbio, porque hoje a gente também tem isso, né? A gente tem essa relação do câmbio entre os países, onde a moeda, ao invés de estar sendo utilizada apenas para facilitar o fluxo comercial, ela é utilizada também para especulação e para que a relação de um país para o outro seja benéfica para um dos lados, em detrimento do outro, porque a gente tem a desvalorização da moeda, certo? E aí torna os produtos mais caros, a gente gera a inflação e faz com que, principalmente os mais pobres, sofram mais, tá? Então, esse é um indicativo muito importante. Então, as economias desenvolvidas têm um poder substancial para manipular esses mercados de câmbio e prejudicar os outros países. A Gaudium et Spes destaca essa preocupação e afirma que devemos providenciar que as economias mais, entre aspas, fracas, é o termo utilizado, mais subdesenvolvidas, né, não sofram prejuízo injusto com a mudança dos valores de moeda. Isso é bastante importante dentro desse contexto. E, por fim, essa provocação que o texto nos sugere é aquilo que diz a número 72 da Gaudium et Spes, o agir do cristão no mundo, inclusive o mundo da economia, fazendo acontecer o reino de justiça, de igualdade, centrado na caridade, aquilo que
Na Lumen Gentium vocês estudaram, a igreja é início e germe, e estamos nesse mundo para transformá-los a partir da fraternidade, dessa experiência de que somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. E esse livrinho, então, nos sugere a continuarmos aprofundando conhecimentos sobre economia, sobre finanças, e você pode aprofundar no site The Economy of Francesco, a Economia de Francisco, também a Educação Financeira para a Vida, onde a gente traz elementos de espiritualidade e finanças, como os santos e o dinheiro, e tem bastante conteúdo interessante sendo produzido pelo CELAM, Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho, pela CNBB, as questões de jogos e apostas, que têm preocupado muito as famílias. E tudo isso é muito importante, são temáticas um pouco mais novas, mas que são complementos disso que a gente está vendo aqui, que fazem parte do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente convida vocês, então, a estudar os cadernos do Concílio, especialmente esse aqui de Economia e Finanças. Vocês vão gostar muito e vai ter muito subsídio para trabalhar nas comunidades de vocês. E lembrem-se sempre, Educação financeira é educação para a vida.